Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos resolver as atividades da semana 6 do segundo volume do Plano de Estudo Tutorado fornecido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E o tema da aula de hoje é contando agrupamentos. E eu gostaria de te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostar da videoaula, deixe aí o seu like. Nos siga nas redes sociais. Eu sou a professora Liliane, de Matemática, da Escola Online. Depois da vinheta, começa a nossa aula. Bom, minha gente, dando continuidade ao nosso estudo de análise combinatória, né? Lembrando que a análise combinatória é um campo de estudo que desenvolve método para fazer a contagem de número de elementos de um conjunto, tá? Na semana 5, nós vimos o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, né? Foi bem tranquilo. Bom, minha gente, para resolvermos as atividades dessa semana, nós precisamos entender o que é uma permutação simples, né? O que é permutar? Permutar é trocar de lugar, né? Trocar de posição. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra amor? O que é um anagrama? Eu vou pegar as letras da palavra amor e vou embaralhá-las. Eu vou colocá-las em ordens diferentes. Por exemplo, Roma. Observe que tem a palavra amor, tem a letra R, a letra O, a letra M e a letra A. Essa outra palavra aí que não tem sentido, tá vendo? R, M, A, O. Então, não tem problema, né? Se essa palavra formada aí não faça sentido, ok? O que eu quero que você entenda é que um anagrama é quando a gente pega as letras de uma determinada palavra e troca ela de posição. Beleza? Então, isso aí é uma permutação de 4 elementos. Por quê? Porque a palavra amor, ela tem 4 letras, ok? Então, como que eu resolvo isso? Apareceu ali, olha, P de N igual a N fatorial, né? O que é isso? O que é fatorial? Bom, minha gente, fatorial é o produto de números naturais consecutivos. Eu tenho aqui 4 fatorial. Então, eu vou multiplicar do número 1 até o número 4. Se fosse 5 fatorial, eu multiplicaria do número 1 até o número 5. Seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Bom, então, né, eu pude perceber aqui, olha, que eu tenho 24 anagramas da palavra amor. Agora, minha gente, observe uma coisa. A ordem aqui importa. Por que que importa? Porque esse anagrama aqui, olha, Roma, é diferente desse aqui, ó. Eu troquei as letras de lugar e aí eu formei um outro anagrama diferente. Então, a ordem importa, ok? Então, quando vai ser permutação? Recordando isso aí. Quando o número de posições for igual ao número de elementos. Beleza? Agora, o arranjo, gente. O arranjo, o número de posições vai ser diferente do número de elementos. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Quantos números de 3 algarismos, olha aqui, eu tenho 3 posições diferentes, podemos escrever com os algarismos 5, 4, 3, 2 e 1. Então, eu tenho aqui um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Como que eu leio isso daqui, ó? Um arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. O meu n é o número de elementos, então eu tenho aqui 5 fatorial. E o 3, né, no caso aqui, que é o valor do p, é o número de posição. Então, eu posso escrever 5 fatorial, 5 menos 3 é 2 fatorial. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1.
Esse 2 vezes 1 aqui, né? Posso simplificar, né? 2 com esse 2, vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, eu tenho 60 números de 3 algarismos diferentes, né? Escritos com esses 5 elementos aqui, com 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que aqui, em arranjo, a ordem também importa. Por quê? Olha só, eu vou te dar um exemplo aí. 123. É um exemplo de um número com 3 algarismos. Eu usei o número 1, o número 2 e o número 3. Se eu trocar a ordem, se eu colocar 321, eu formei um outro número. Observe que 123 é diferente de 321. Então, a ordem importa. Então, é arranjo, ok? Agora, a notícia boa é a seguinte, que o problema quando envolve permutação simples ou arranjo simples, a gente consegue resolver ele pelo princípio multiplicativo, tá? Eu particularmente acho até mais fácil, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no decorrer aí da resolução das atividades. Agora, gente, a combinação simples, né? Combinação de N elementos tomados P a P. Observe que, nesse caso, o número de elementos vai ser maior que o número de posições, assim como no arranjo. Agora, qual que é a diferença, né, do arranjo para a combinação? Agora, olha o exemplo que eu coloquei aqui. Dos 20 alunos de uma classe, 2 serão escolhidos como representantes de turma. Quantas equipes poderão ser formadas? Presta atenção. Nesse caso, vai importar a ordem? Vai fazer alguma diferença se eu convidar, por exemplo, a Maria e depois o José? Ou se eu escolher o José e depois a Maria? Não vai ser a mesma equipe de representantes? Então, na combinação, minha gente, a ordem, ela não vai importar. Ela não vai ser importante, ok? Então, como eu tenho 20 alunos, né? E eu quero escolher 2, então vão ser combinações de 20 tomados 2 a 2. Então, vai ficar 20 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 20 menos 2 fatorial. Aí, 20 menos 2 é 18. O que é 20 fatorial? É 20 vezes 19 vezes 18. Eu vou parar aqui no 18 fatorial, por quê? Porque 18 dá para simplificar com 18. Então, eu posso fazer 20 vezes 19 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10, aí 10 vezes 19 é 190, beleza? Então, tem 190 aí, ó, maneiras, né, de escolher 2 alunos aí como representantes dessa classe, beleza? Bom, mas agora, né, vamos às atividades. A primeira atividade. Em um restaurante, existem 4 opções de bebida, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço, contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Bom, minha gente, olha só, é um probleminha semelhante aos problemas que nós resolvemos na semana 5, né? Eu tenho aí, olha, o prato principal que eu preciso escolher, uma bebida e uma sobremesa, não é isso? Agora, quantas possibilidades de escolha que eu tenho para escolher o prato principal? São 3, não é isso? Então, tem 3 possibilidades ali. Para escolher uma bebida, são 4 possibilidades. Ele falou lá no enunciado, olha lá, 4 opções de bebida. E sobremesa, são quantas? 2. Aí, gente, princípio multiplicativo. Multiplica. 3 vezes 4 é 12 e 12 vezes 2 é 24. Então, tem 24 maneiras distintas de escolher aí, né, de montar o seu almoço. Beleza, gente? Atividade 2. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como 1 permutação, 2 arranjo ou 3 combinação. E depois marque a alternativa que contém a sequência correta.
Então, a primeira situação, eleger um presidente e um vice-representante de uma comissão dentre 10 pessoas. Então, bora lá. Presta atenção. O número de posições é igual ao número de elementos? Olha, eu tenho 10 elementos e 2 posições, o presidente e o vice-presidente. Então, permutação tá fora. Aí agora eu tenho que descobrir se é um arranjo ou se é uma combinação. A ordem importa? Se a ordem importar, é um arranjo. Se não importar, é uma combinação, né? Imagina só se eu for o presidente e você for o vice-presidente. Perdão, representante, né? Vice-representante. Ou se eu for o vice-representante e você o presidente. Importa a ordem, né? Então, gente, isso aqui vai ser o quê? Um arranjo. Então, o primeiro item aí é 2. Ah, não, ainda não dá para matar a charada não, né? Aí você pode ficar em dúvida entre a letra C e a letra E. Então, bora lá. A segunda situação. Escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30 funcionários. De novo, não vai ser permutação. Por que que não vai ser permutação? Porque o número de elementos, né, é superior ao número de posições. São 2 funcionários que você vai escolher. Agora, minha gente, será que a ordem vai ser importante nesse caso? Não, né? Não vai ser importante. É 2 funcionários, né? Não é um presidente e um vice-representante. Beleza? Então, nesse caso vai ser uma combinação. Então, agora ainda não dá para matar a charada, ó. A terceira situação, formar senhas de 6 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Bom, não é permutação porque o número de elementos é maior que o número de posições. A ordem importa? Importa. Então, vai ser o quê? Arranjo. Então, aqui é 2. Agora, já deu para matar a charada, que a alternativa correta vai ser a letra E. Só para confirmar, olha aqui. Formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Presta atenção. Aqui o número de elementos vai ser igual ao número de posições. Então, minha gente, vai ser o quê? Uma permutação, ok? Organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Também vai ser uma permutação. Então, aí, ó, 1 e 1. E, para finalizar, sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Ó, o número de elementos é maior que o número de posições. Então, não é permutação. Ou vai ser arranjo ou combinação. Aí, presta atenção. A ordem importa? Não. Se não importa, então é combinação. 3. Beleza? Bom, minha gente, eu espero que você tenha entendido aí o que é uma permutação, o que é um arranjo e o que é uma combinação, ok? Atividade 3. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Presta atenção. O número de elementos é maior que o número de posições, certo? Eu tenho aqui, ó, 6 algarismos, 6 elementos e tenho 3 posições. Então, eu vou ter que escolher, ou eu vou usar arranjo, ou eu vou usar combinação. A ordem importa? A ordem importa, então vai ser arranjo. Mas, lembra que eu falei para você? Quando é arranjo ou permutação, eu não preciso se preocupar em guardar aquela fórmula. A gente consegue resolver isso através do princípio fundamental da contagem, que, ao meu ver, é mais fácil de entender. Olha aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, primeira posição, segunda e terceira, né? 3 algarismos. Eu tenho quantas possibilidades de escolha para colocar aqui? Na primeira posição, eu tenho 6 possibilidades de escolha, correto? Na segunda posição, eu já escolhi um, né? Se eu já escolhi um,
tinha 6, então eu vou ter 5 possibilidades de escolha. Por quê? Porque os algarismos, eles precisam ser distintos, diferentes, não pode repetir. Olha aqui, gente, eu já coloquei 2 algarismos aqui. Se eu já tirei 2 aqui da minha lista, então sobraram quantos elementos para mim escolher para colocar aqui na última posição? Quanto que é 6 menos 2? Não é 4? Então, multiplique isso tudo aí, ó. 6 vezes 5 vezes 4, quanto que dá? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Se você resolveu usando arranjo, você vai ver que você vai chegar no mesmo resultado. Você vai colocar arranjo, né, de 6 elementos tomados 3 a 3. Aplicando a fórmula, que é n fatorial, então vai ficar 6 fatorial, dividido, aí aqui a gente coloca n menos p fatorial, então fica 6 menos 3 fatorial. Isso tudo vai ser igual a 6 fatorial dividido por 6 menos 3, 3 fatorial. Olha aqui, o que é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu vou parar aqui por quê? Porque embaixo tem 3 fatorial, então a gente pode simplificar. Aí multiplica 6 vezes 5 vezes 4, dá quanto? 120. Ok? Percebe que você consegue fazer das duas maneiras? Aí, meu amigo, você escolhe a que você achar mais fácil, tudo bem? Bom, a letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Olha só, agora o número de posições passou para 4. Então, eu coloquei aqui, ó, pelo princípio fundamental da contagem, eu coloquei aqui, ó, 4 posições. Então, na primeira posição, eu tenho 6 possibilidades de escolha. Eu já escolhi 1, então, na segunda posição, eu vou ter 5 possibilidades. Na terceira posição, eu vou ter 4. E na última posição, eu vou ter 3. Multiplica todo mundo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. O resultado vai ser 360. Tranquilo? Né? Olha só para você que ainda não entendeu, né, como é que funciona isso daqui. Imagina que eu vou escolher o algarismo, né, para ficar ali na primeira posição. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagina só, eu vou escolher aqui eu quero que fique o número 1. Mas eu tinha quantas possibilidades aqui, ó? Eu poderia escolher o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Eu quero que fique o número 1. Então, eu vou tirar o número 1 fora. Já escolhi ele, não posso repetir. Aqui, pode parecer o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, agora eu tenho 5 possibilidades de escolha. Ó, vou escolher o número 2. Então, na terceira posição, eu posso escolher o 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, agora eu tenho 4 possibilidades de escolha. Escolhi o 3. Na última posição, pode ser o 4, o 5 ou o 6. Ok? Deu para entender? Ah, então se eu fizer por arranjo, como é que isso vai ficar? Eu vou colocar arranjo de 6 elementos tomados 4 a 4. Então, vai ser 6 fatorial dividido por 6 menos 4 fatorial. Aí fica 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Esse aqui simplifica, não é isso? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360. Ok? Bom, agora a letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos, terminando com 5, podemos formar? Agora, presta atenção. Eu tenho 4 posições e precisa terminar com 5. Eu não aceito outro número no final. Então, a última posição, eu só tenho uma possibilidade, que é o 5. Concorda? Agora, na primeira posição, eu vou ter quantas possibilidades?
o 5 está eliminado. Eu posso colocar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 ou o número 6. Então, eu tenho 5 possibilidades. Na segunda posição, eu já escolhi 2, né? Então, eu vou ter 4 possibilidades. E na terceira posição, eu já escolhi 3, então eu vou ter só 3 possibilidades de escolha. Multiplica todo mundo. 5 vezes 4 vezes 3. Ok? Vai dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Tranquilo? Aí, nesse caso, se você quisesse aplicar a fórmula de arranjo, o que você ia ter que fazer? Eu teria que eliminar o 5, porque o 5 ia ficar na última posição. Então, eu teria 5 elementos tomados 3 a 3. Então, eu ia ter que fazer arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, ok? Agora, a letra D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Bom, minha gente, um número para ser ímpar, ele precisa terminar em 1, 3 ou 5. Concorda comigo? Então, na última posição ali, eu vou ter 3 possibilidades de escolha. Pode ser o número 1, pode ser o número 3 e pode ser o número 5. Então, imagine aí que eu escolhi o número 1. Então, o número 1 já está fora. Eu vou ter quantas possibilidades de escolha para colocar na primeira posição? Aí, eu vou poder escolher o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, eu vou ter quantas possibilidades? 5. A segunda posição, eu já escolhi 2 algarismos. Então, 6 menos 2 é 4. Então, eu vou ter 4 possibilidades. Multiplica todo mundo. 5 vezes 4 vezes 3, 60. Ok? A letra E. Quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2 podemos formar? Bom, minha gente, um número que é divisível por 2 é um número par. Então, ele precisa terminar em 2, 4 ou 6. Ok? Só que agora, olha só, eu tenho 6 algarismos distintos. Na última posição, eu vou ter quantas possibilidades? 3, porque pode ser o 2, o 4 ou o 6. Então, eu já escolhi uma. Imagine que dessa vez eu escolhi o 6. Quantas possibilidades de escolha agora eu vou ter para colocar lá na primeira opção? O 6 está eliminado. Eu tinha 6 algarismos, então agora eu vou ter 5. Eu já escolhi 2 algarismos aí. Então, agora eu vou ter 4 possibilidades. Eu já escolhi 3, então agora eu vou ter 3 possibilidades. Eu já escolhi 4, então eu vou ter 2. Só ficou 1 de resto. Multiplica todo mundo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vai dar 360. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Bom, minha gente, atividade 4. Considerando os anagramas da palavra editora, calcule o total de anagramas possíveis. Lembra que anagrama é quando nós trocamos as letras de lugar. A gente vai formar uma outra palavra, mesmo que sem sentido, vale, beleza? Então, presta atenção. A palavra editora, gente, tem 7 letras. Então, nesse caso aqui, né, nós temos 7 elementos. Resolvendo esse exercício pelo princípio fundamental da contagem, pensa comigo. Na primeira posição ali, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Eu posso colocar o E, o D, o I, o T, o O, o R ou o A. Então, eu tenho 7 possibilidades de escolha. Na segunda posição, eu já escolhi uma letra. Se eu já escolhi uma letra, então agora eu só tenho 6 possibilidades de escolha. Eu já escolhi 2 letras, então para a terceira posição, eu vou ter 5 possibilidades de escolha. Na quarta posição, olha aí, eu já escolhi 3, então agora eu tenho 4 possibilidades de escolha. Na quinta posição, eu já escolhi 4. Então, agora, restou 3 possibilidades de escolha. Na
Sexta posição, eu já escolhi 5, então agora eu tenho 2 possibilidades de escolha. E na última posição, uma possibilidade, ok? Multiplica todo mundo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5.040. Ah, professora, se eu quisesse resolver isso daí utilizando permutação, né? Porque permutar, lembra que eu falei? É só trocar o elemento de lugar e a ordem importa. Observe que o número de elementos é igual ao número de posições. Então, você poderia resolver isso daqui, né? Escrevendo assim, ó, P7, permutação de 7 elementos, 7 fatorial. Não é a mesma coisa? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? A letra B. Os anagramas que começam com consoante. E agora? Na primeira posição, no início, então pode ser quais letras? Pode ser a letra D, a letra T ou a letra R. Porque tem que começar com consoante. Então, nessa primeira posição, eu vou ter quantas possibilidades de escolha? 3 possibilidades. Aí, na segunda posição, pensa comigo. Eu já escolhi uma. Então, agora eu tenho 6 possibilidades de escolha. Eu já escolhi 2, então eu vou ter 5. Depois, eu vou ter 4, 3, 2, 1. Multiplica todo mundo, vai dar 2.160, ok? A letra C. Os anagramas que possuem as letras DOR sempre juntas nessa ordem. Presta atenção agora, gente. Olha só. Eu não posso trocar a ordem. O DOR, eles têm que estar nessa ordem. Eu não posso colocar, por exemplo, ROD. Por quê? Porque no enunciado ele falou que tem que estar nessa ordem. D-O-R, dor, não é isso? Então, quando isso acontece, eu vou contar, né, esse conjunto de letras aqui como sendo uma possibilidade, como sendo uma posição, porque eles têm que ficar tudo junto. Eu não posso trocar eles, ok? Então, eu vou ter a opção de colocar dor, eu vou ter a opção de colocar a letra E, a letra I, a letra T ou a letra A. Então, presta atenção agora. Agora eu vou ter quantos elementos? Agora eu vou ter 5 elementos. Então, aqui, na primeira posição, eu tenho 5 possibilidades. Na outra, eu vou ter 4, porque eu já escolhi uma. Na terceira posição, eu já escolhi 2, não já? Então, agora eu vou ter 3 possibilidades. Na quarta posição, eu já escolhi 3, então me restou 2 opções de escolha. E na última posição, uma possibilidade. Tranquilo, gente? Olha aqui. Vou te dar um exemplo aqui, olha. Eu posso colocar a letrinha E aqui. Aqui eu posso colocar o conjunto, né, que é dor. Aqui eu posso colocar I. Aqui eu posso colocar T. E aqui eu posso colocar A. Ou eu posso começar com o conjunto. Aqui eu posso colocar E. Aqui eu posso colocar T. Aqui eu posso colocar A. E aqui eu posso colocar I. Eu quero saber se você está compreendendo isso daqui, né? Aqui, ó, na primeira posição, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Eu posso colocar dor, E, I, T ou A. Se eu escolhi o E, então eu vou tirar o E fora. Na segunda posição, olha só, eu posso colocar o dor, o I, o T ou A. Por isso que eu tenho aqui 4 possibilidades. Aí eu escolhi o conjuntinho aqui de letras, dor. Na terceira posição, sobrou o I, o T ou o A. Tá vendo? Eu tenho 3 possibilidades. Na quarta posição, se eu já escolhi aqui na terceira o I, então ficou só 2 possibilidades. Ou eu vou colocar o T ou eu vou colocar o A. Se eu escolhi o T, quem que sobra aqui? Só o A, então tem uma opção só. Tudo bem, gente? Deu para entender? Olha aí.
Agora, o que a gente tem que fazer? Multiplicar essa galera toda aí. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Os anagramas que terminam com as letras T, E, D juntas em qualquer ordem. Olha como que é diferente a alternativa D da alternativa C. Na alternativa C, eu não poderia trocar as letras, tinha que ser naquela ordem, né? O DOR, né? D-O-R, não podia trocar. Agora, pode ficar, ó, T-E-D, não importa a ordem. Eu posso colocar E-T-D, eu posso colocar D-T-E, captou? Por quê? Porque falou que elas têm que estar juntas, mas é em qualquer ordem. Então, minha gente, olha para cá. As 3 últimas letras precisa ser o T, o E ou o D. Eu vou ter aqui 3 possibilidades de escolha, porque pode ser o T, o E ou o D. Se eu já escolhi uma, então na penúltima posição eu vou ter 2 possibilidades. E na última posição eu vou ter uma possibilidade. Presta atenção, gente, ó, de novo, né? Nas 3 últimas posições. Aqui, olha, eu tenho 3 possibilidades, porque eu posso escolher o T, o E ou o D. Se eu escolhi o T, aqui ficou quantas possibilidades de escolha? O E ou o D. Se eu escolhi o E, então aqui só ficou uma possibilidade, que é o D. Tranquilo? Agora, presta atenção. O T, o E e o D já tá fora. Sobrou quantas opções para mim? O I, o O, o R e o A. Então, agora, eu tenho 4 possibilidades de escolha para colocar ali na primeira posição. Então, vai ficar 4 vezes 3, porque eu já escolhi uma. Se eu já escolhi 2, então agora me restou apenas 2 possibilidades. Eu já escolhi 3, então só me resta uma possibilidade. Multiplica todo mundo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 144. Entendido, gente? Tranquilo? Atividade 5. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Aí eu tenho as opções aqui de escolha. Seria combinação, arranjo, permutação? Presta atenção, gente. Olha aqui. O primeiro aqui, a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A. Como que foi feita a escolha do grupo A? Volta aqui no enunciado. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Presta bem atenção, não tinha 12 times? E o número de posições aqui não é só 4? Então, não pode ser permutação, porque para ser permutação, o número de elementos do conjunto tem que ser igual ao número de posições. Então, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. Vai importar a ordem nesse caso? Não. Se não importa a ordem, então é uma combinação. Agora, quando ele escolheu, olha só, em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro jogo jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Opa, então agora importa a ordem. Porque o primeiro sorteado, o jogo seria no próprio campo e o segundo seria no time visitante. Então, minha gente, aqui seria arranjo. Então, a resposta correta seria uma combinação e um arranjo, respectivamente. Ok? A resposta correta é a letra A. Atividade 6. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo
formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por. Então, presta atenção. Eu vou escolher aqui quais são os vagões que eu vou pintar de vermelho, né? São quantos vagões que eu tenho que escolher? 4. E o total são 12. Então, seria uma combinação de 12 tomados 4 a 4. Agora, presta atenção. Eu tinha 12 vagões e escolhi 4 para pintar de vermelho. Então, esses 4 que já estão pintados de vermelho, tá fora, né? Agora eu tenho que escolher quais que eu vou pintar de azul. Se eu tinha 12 e já pintei 4, 12 menos 4 é 8. Então, agora eu tenho 8 vagões e eu vou escolher 3 para pintar de azul. Tranquilo? Por que é combinação, professora? Porque não importa a ordem de escolha, tá bom? Eu vou escolher agora para pintar os de verde. Presta atenção, eu tinha 8, aí 3 eu já tirei para pintar de azul. Quanto que é 8 menos 3? É 5. Então, agora, restou 5 vagões e eu vou pegar 3 para pintar de verde. Vou escolher 3. Então, a combinação de 5 tomados 3 a 3. E para finalizar, para pintar de amarelo, só sobrou 2, né? Porque eu tinha 5. Pintei 3 de verde, os 2 que sobrou é o que eu tenho que pintar de amarelo. Então, seria a combinação de 2 elementos tomados 2 a 2. Então, gente, qual seria a alternativa para encaixar aqui? Olha, gente, eu até recortei, né, do jeito que estava aqui na apostila e colei aqui, porque eu percebi que houve um erro de digitação aqui. Olha só, a resposta correta seria a letra E, né? Eu posso usar essa notação aqui também para escrever a combinação de 12 elementos tomados 4 a 4. Combinação, aqui ele colocou de 6 elementos tomados 3 a 3, mas o correto aqui seria 8 elementos, ok? E o verde, né, combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, e o amarelo, combinação de 2 elementos tomados 2 a 2. Então, né, houve aqui um erro, né, a resposta era para ser aqui a letra E, ok? Mas do jeito que está escrito aqui, né, você não acharia a resposta, tá? Houve um erro aqui de digitação, tudo bem? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se você gostou, deixe o seu like, né? Compartilhe a videoaula, nos ajude a divulgar o nosso canal. E eu gostaria de te convidar, se você ainda não está fazendo parte do projeto Enem Eu Não Erro Mais, participe, busque informações, saia na frente, meu amigo. Força, eu sei que nós estamos vivendo aí tempos difíceis, mas você é capaz. Lute pelos seus sonhos. Estude que você vai conseguir. Eu espero tê-lo ajudado nesse PET aí. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.